Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Bom, vamos ler a palavra do Senhor. É sempre uma honra estar aqui com os irmãos, como o pastor Paulo fez o convite. E eu, de prontidão, atendi. E quem sou eu para rejeitar um pedido do pastor Paulo, né? Um homem de Deus, usado por Deus. A gente já esteve junto em muitas ocasiões, tem experiências para contar. Valo de Equitiônia. Tempo bom, viu? Aleluia. Deus nos deu a honra de estar testemunhando alguns trabalhos, né, no norte de Minas, e foi uma experiência única. Isso foi muito edificante para mim e para os companheiros que estavam com a gente. Pois bem, irmãos, aproveitando que os irmãos já estão de pé, eu quero cansar os irmãos. Nós vamos ler Isaías capítulo 28 e versículo 20. Eu vou ler somente o versículo. Isaías 28 e o versículo 20 do capítulo 28 de Isaías. Enquanto você procura texto de Isaías, os textos de Isaías são textos assim considerados quase que shakespeariano, né? Na perspectiva da estrutura das escritas, uma vez que o profeta Isaías era um homem culto, né? Um homem que foi criado, cresceu nos palácios. E eu gosto muito de ler Isaías, o conteúdo profético e messiânico do livro de Isaías. Isaías capítulo 28, versículo 20 diz assim: a cama é tão curta que ninguém pode se estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se pode cobrir com ele. Vou ler mais uma vez. A cama é tão curta que ninguém se pode estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se pode cobrir com ele. Pode sentar todos. O texto é só esse versículo mesmo, um texto simples, mas que tem um conteúdo profético absurdamente profundo, no que diz respeito a textos bíblicos reflexivos. Agora, por que nós lemos esse texto? A verdade é que nós estamos encerrando o ano de 2024 e precisamos fazer algumas reflexões sobre a nossa vida. Hoje é um culto evangelístico, não é isso? Por certo? Evangelístico, e nós precisamos fazer pontuar algumas reflexões. Os irmãos já têm alguma experiência comigo, com a forma com que eu prego. E, em geral, o conteúdo da minha mensagem, que eu trago da parte do Senhor, tem uma conotação mais reflexiva, porque eu penso da seguinte maneira, eu me comporto da seguinte maneira: eu acho que nós temos que sair daqui refletindo, porque senão a minha mensagem ela foi em vão, ela foi vazia. Se nós saímos daqui da mesma maneira que entramos, sem levar nada, a gente teve um tempo perdido. Então, de alguma maneira, tudo que foi dito, tudo que foi cantado, tudo que foi falado nesse culto, tem que trazer algo positivo para todos nós. Não são alguns, mas todos nós que estamos presentes aqui nessa noite, inclusive eu. Muitas das vezes a mensagem que Deus traz através de mim, ela também mexe profundamente com as minhas estruturas. E quase sempre a gente volta para casa refletindo sobre aquilo mesmo que a gente falou. Porque no momento que a gente está pregando, há algumas coisas que são mistério para a gente. Por quê? Mistério. Porque são coisas que nascem no momento da mensagem. Estou certo ou não estou, pastor Paulo? Pastor Paulo é um homem experiente com mensagem, e ele sabe perfeitamente que quando a gente está pregando,
Quando a gente vai pregar, recebe um convite para pregar, a gente prepara o que a gente vai dizer, a gente lê, a gente ora, a gente jejuma, a gente se prepara, tem uma preparação teológica e espiritual, mas na maioria das vezes a gente fala mais do que aquilo que a gente pensou em dizer, ou talvez quase nada daquilo que a gente pensou em dizer, porque no momento que nós estamos pregando, o Espírito Santo vai tomando outro rumo, vai nos conduzindo para um outro caminho. Por isso que Paulo fala com Lucas, quando Lucas leva uma mensagem da igreja, né? A igreja estava passando por aquele sofrimento horroroso durante o império de Nero, e Paulo estava no calabouço, estava na prisão, e Lucas pergunta a ele se ele tinha alguma orientação. Ele fala assim: que orientação eu posso dar para a igreja? Eu fui para a esquerda e Cristo me mandou para a direita. Eu fui para a direita e Cristo me mandou para a esquerda. O que eu posso dizer? Qual que é a orientação que eu posso dar? Qual que é o conselho? Então, muitas das vezes é isso que acontece. Agora, o texto que nós lemos fala sobre uma situação que talvez a maioria de nós já passou na vida, ou talvez a maioria de nós esteja passando ainda, né? Eu creio que a maioria de nós já experimentou noites de sono, muitas das vezes mal dormida, problemas, hostilidades da vida, situações hostis que a gente passa na vida e que nos tira o sono, que nos tira a paz, mesmo nós que firmamos a nossa esperança em Cristo Jesus, às vezes nós somos sacudidos, abalados com circunstâncias da vida, que nos faz cair de joelhos, muitas das vezes, que nos faz experimentar situações desconfortáveis. O texto fala de uma cama curta e fala de um cobertor estreito. Eu, por exemplo, quando era na minha infância, a gente era muito pobre, morava no interior da Bahia, no povoado chamado Duque de Caxias, a 12 quilômetros do centro de Teixeira de Freitas. A gente viveu um período muito ruim economicamente e a gente experimentou um período de extrema pobreza. Nas comunidades onde a gente vivia, a gente experimentou um período de extrema pobreza. E nesse período a gente experimentou na carne dormir em noites extremamente desconfortáveis. Quem é baiano sabe que o verão baiano é bastante quente, mas muito quente, né? E no interior a situação fica mais desconfortável ainda por causa dos pernilongos, né? E às vezes na situação de pobreza a gente herdava uma cama de alguém, né, que doava uma cama. Às vezes a cama era mais curta do que a gente, né? Uma cama pequena, ou talvez dormia 2 pessoas em uma cama de solteiro, como no meu caso, eu e o meu irmão mais velho, a gente dormia em uma cama de solteiro, curta, pequena a cama, e era o que tinha. E os cobertores pequenos também. Quando estava fazendo muito calor, extremamente desconfortável, porque além dos pernilongos, a gente tinha que usar o cortinário por causa dos pernilongos. Aquilo era muito desconfortável, muito quente. A gente suava muito durante a noite. A gente quase que não usava coberta e ficava naquela situação. Ou usa coberta, porque os pernilongos passavam para dentro da cortina, né, o cortinário, ou não usa coberta por causa do calor. Nas noites frias, a coberta nem sempre dava, porque as cobertas eram pequenas. Em geral, as nossas mães, a nossa mãe, ela costurava remendo de pano e emendava e fazia uma coberta. E nem sempre essa coberta tinha o tamanho ideal para cobrir todo o corpo. Nem eu, nem do meu irmão. E a gente experimentava noites extremamente desconfortáveis. Essa geração
essas gerações que estão surgindo, eles não sabem o que é sofrimento. Eles experimentam situações desconfortáveis na vida e já entram em depressão, porque não consegue conceber a ideia de situações extremas como essa, de passar noites sem dormir em situações extremas como essa. E aquilo para a gente, muitas das vezes a gente acabava se acostumando com aquelas situações. Mas, à medida que a gente vai sofisticando na vida, a gente vai melhorando economicamente, a gente vai conseguindo progredir, prosperar. Quando a gente passa novamente por essas situações, outra vez, a gente já não consegue mais lidar com isso de uma maneira em que a gente absorva isso sem sofrer um impacto, sem sofrer um trauma, sem sofrer algum tipo de desconforto. Aqui o texto fala de uma cama curta e de um cobertor estreito. É exatamente isso que eu estou dizendo. É quando você deita numa cama e a cama é curta, você bate a canela ali no estrato, né? na parte traseira ali da cama. Bate a canela, é extremamente desconfortável. Você puxa o cobertor, descobre os pés. Você cobre os pés, descobre o peito. Fica todo... É situação desconfortável. Agora, por que Isaías falou isso? Israel viveu um momento de conforto econômico. Israel passava, nesse contexto em que o profeta Isaías profetizou isso, passava por um momento confortável economicamente. Israel tinha um senso de civilidade, tinha um senso de organização como nação. Israel tinha uma liturgia de culto sofisticada, eles tinham uma religião, eles tinham um PIB, um produto interno bruto, porém eles estavam longe de Deus. Eles estavam com o coração, já não agiam em conformidade a Deus, de acordo com o primeiro amor, aquele coração quente, aquele coração voltado em profundidade no amor de Deus. Então o profeta Isaías, ele profere esse texto. Ele profere esse texto diante desta situação. Ora, mas então Israel não estava passando por desconforto? Está em contramão daquilo tudo que eu falei no início, sobre o exemplo da minha situação desconfortável? Sim. No entanto, porque Israel estava longe de Deus, com o coração longe de Deus, a cama seria curta e o cobertor estreito. Por quê? Porque você pode ter tudo na vida, você pode ter todo o conforto na vida, sempre vai ser assim. Sempre vai ter essa sensação, quando a pessoa está longe de Deus, quando a pessoa não tem o coração mais quente como era no primeiro amor, quando a pessoa já não pratica mais a sua piedade na fé como fora no passado, ela vai experimentar determinados desconfortos na vida. Mas eu queria trazer essa situação aqui hoje para o contexto da igreja. Por que para o contexto da igreja? Porque nós estamos experimentando durante esses dias, durante os últimos dias em que nós estamos vivendo, uma enxurrada de informação atrás de informação sobre guerras, sobre crise econômica, sobre pandemias, sobre novas doenças, guerra cibernética, inteligência artificial. Nós estamos vivendo um momento único na história da humanidade e que nós estamos experimentando desconfortos todos os dias. Recentemente nós ficamos extremamente desconfortáveis com, por exemplo, os noticiários de televisão e rádio só noticiavam o aumento do dólar para R$ 6,50, R$ 6,30, se não me engano. Chegou a atingir esse nível e nós ficamos extremamente preocupados. Quando você vai no supermercado, um pó de café, um pacote de pó de café, 3 corações, que custava R$17, hoje está R$29. Então, tudo isso em função do quê? Do aumento do dólar, a desvalorização da nossa moeda. Isso tudo nos causa desconforto. Sempre nós estamos experimentando situações desconfortáveis na vida. Na perspectiva cristã,
Cristo já nos alertava que seria dessa maneira. A vida do crente seria dessa forma, independente de qual é o estado que ele esteja espiritual. Eu criei esse pavimento entre o texto de Isaías e trouxe algumas ilustrações para chegar até aqui e falar sobre nossa vida cristã nos últimos dias em que nós temos vivido, né? As informações, as notícias que têm chegado até nós. E essas notícias têm, de fato, causado desconforto em muitos de nós. O medo de uma nova pandemia ainda assusta muitos de nós. A inteligência artificial está vindo de uma maneira absurda, né? Recentemente eu estava vendo um documentário sobre o oráculo de Delfos, que era como se fosse uma base de dados do mundo antigo, do antigo Império Romano, né? Onde reis, rainhas, imperadores iam consultar com o oráculo de Delfos, mas nada mais era do que como se fosse uma base de dados primitiva. Pois bem, estão dizendo que a inteligência artificial é o novo oráculo de Delfos e, consequentemente, é o Deus deste século, né? O Deus deste século que faz coisas inimagináveis, irmãos. O que a inteligência artificial já está fazendo é coisas que está fora do controle, está tomando uma proporção. Isso está assustando os cientistas, porque já se esperava que seria alguma coisa desse tipo, mas não com a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Estão perdendo o controle disso. Daqui a pouco a inteligência artificial vai ter todos os dados acerca da nossa vida e nós vamos estar sendo controlados por ela. Aqueles robôzinhos de limpar a casa, eles vão conseguir por eles saber tudo. Por aquele robôzinho de limpar a casa. Faz um mapeamento dentro da sua casa. Com ele. Através de satélites é possível saber onde uma pessoa está dentro da casa dela. Tudo isso foi possível graças às tecnologias 6G, por exemplo, a internet 6G, graças à inteligência artificial, que é uma base de dados universal, né? A velocidade com que a inteligência artificial se atualiza é assustadora. Você, para aprender a falar, por exemplo, falar inglês, você não sabe falar inglês, mas se você fizer uma pergunta para algum chat de inteligência artificial, uma plataforma como o ChatGPT, por exemplo, você consegue falar, você pergunta para a inteligência artificial se ela sabe falar árabe, ela diz que não sabe, mas ela pode aprender, e em pouco menos de 2 horas ela já sabe falar árabe, coisa que leva anos para o ser humano conseguir aprender. A inteligência artificial consegue fazer em horas, em algumas horas. Então é assustadoramente o que está acontecendo. Nós precisamos nos preocupar com isso, né? Mas quando eu falo que nós precisamos nos preocupar com isso, é tomar cuidado com a forma com que a gente tem acesso a essas coisas, né? Mas Cristo já nos alertava que a vida seria assim, que nós iríamos experimentar esse desconforto. O texto de Isaías está em comum acordo com tudo que Cristo falou, tudo que ele alertou para a gente. Por exemplo, em Mateus 24, no Evangelho segundo Lucas, no Evangelho de João, tudo que Cristo falou, alertou-nos, foi para que a gente não andasse como nécios nesse mundo, mas seguindo a luz de Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele por meio de quem nos trouxe a salvação. Aquele que andou sobre as águas em um mundo em que as verdades não duram nem 24 horas. Os acordos que são feitos nesse mundo não têm validade nem de 24 horas. Nós vivemos em uma sociedade completamente liquefeita.
Nós estamos pisando em solo liquefeito. É como se a gente estivesse pisando em areia movediça. Assim são os tempos de hoje. Você está caminhando e cada vez mais seus pés afundando. Não existe solidez nesse mundo de hoje. Não existe estrutura que dure. Mas Cristo é aquele que andou sobre as águas. Em uma sociedade totalmente liquefeita, uma sociedade totalmente desestruturada, Cristo é aquele que caminha sobre as águas. Se há uma verdade do qual nós podemos seguir, essa verdade é Cristo Jesus. Se há alguém neste mundo que nós podemos segurar na mão dele e andar pela sua luz, é Cristo. Agora, o que isso tudo tem a ver com nós aqui nessa noite? Tem a ver com o fato de que muitos de nós fez planos para o futuro, né? A gente começa um ano já planejando alcançar metas. É assim em várias camadas da nossa vida. É assim no nosso emprego, é assim na nossa relação familiar com os nossos filhos, é assim com nossos planos de prosperidade, de conseguir comprar uma casa, de conseguir comprar um carro. É assim na nossa vida espiritual, quando a gente faz planos de ser mais crentes, de ser mais piedoso na fé, não é isso? Muitos de nós não virou 2024 fazendo planos de ser mais crente, mais fervoroso. Muitos de nós não viramos de 23 para 24 com plano de comprar casa, plano de lutar por um carro melhor, uma situação financeira melhor. Todos nós almejamos essas coisas, e são coisas boas. São coisas que nos ajudam, são coisas que nos dão conforto nesse mundo. O conforto também é importante. Eu não sou daquele tipo que prega que a gente não pode. Não, o crente tem o direito sim de ter uma vida digna, de ter uma vida confortável. Todo crente tem o direito de ter uma casa digna, uma moradia digna. Jesus falou sobre isso. Quando ele fala na parábola dos trabalhadores, todo ser humano tem direito de ter uma casa digna, uma moradia digna, um carro digno, uma condução boa. Quem de nós não pode dizer que ter um carro não é importante? Se 2 horas, 3 horas da manhã, às vezes seu filho está com febre, você tem que levar ele para a clínica, tem que levar ele para alguma unidade de saúde. É muito bom. Agora imagina se você tem que pegar ônibus como era antigamente. Hoje tem Uber, né? Dá para pegar um Uber, mas um carro é muito mais confortável. A situação apenas é o seguinte: nós não podemos viver nesse mundo para essas coisas, mas essas coisas nos ajudam a viver nesse mundo. E todos nós almejamos e criamos e estabelecemos metas. Nós planejamos evangelizar mais. Agora, tem muitos de nós que ficou frustrado. Eu, por exemplo, eu acredito que eu não cumpri nem 80% daquilo que eu havia planejado. Eu planejei evangelizar mais, eu não consegui evangelizar mais do que eu já evangelizava. Eu planejei participar, ter uma vida mais ativa nos cultos e não consegui. Todos os dias, todas as quarta-feiras, estar acompanhando a escola dominical, os cultos de domingo. Não consegui. Eu estou começando por mim. Estou me colocando como exemplo. Não consegui. Criei metas para ser alcançadas por mim e não consegui. Né? E lutei para... Isso eu posso dizer que eu lutei. Para ser um pai melhor para minha filha, para ser um bom marido para minha esposa. Todos nós fazemos meta, mas
quase sempre essas metas não são alcançadas. E nós estamos encerrando 2024 e muitos de nós ficam desconfortados com isso. Muitos de nós dizem assim: olha, eu não consegui porque eu tive esse problema, esse desconforto. Isso me tirou o sono, isso me tirou a paz. Eu não consegui cumprir essa meta porque eu não tive paz, eu não tive como lidar com a circunstância deste problema. Muitos de nós teve problema no relacionamento, isso é uma realidade. Muitos de nós teve problema no relacionamento com o pai, com a mãe, com os filhos. Muitos de nós tivemos problema no relacionamento trabalhístico. São situações desconfortáveis na vida. São situações que nos colocam numa cama curta e num cobertor estreito. As metas que a gente cria nos tiram o conforto quando a gente não consegue atingi-las, e nos coloca em uma cama curta e um cobertor estreito. Eu estou dizendo isso porque eu sei que aqui no Xangri-Lá tem crente, tem uma igreja que é crente, e conhecendo muito bem o pastor Carlos e o pastor Paulo e o ministério local, eu digo que é uma igreja muito bem estabelecida, uma igreja muito bem estabelecida em boas mãos. Eu estou falando palavra de Deus para vocês aqui nessa noite. O que eu estou trazendo para vocês não é conteúdo vazio. O que eu estou trazendo para vocês não são palavras de promessas e mais promessas de pregadores que pregam visões, isso e aquilo, não. O que eu estou trazendo para vocês é conteúdo. Eu estou trazendo para vocês é palavra de Deus para a vossa vida. Eu estou trazendo para vocês palavra de mudança, palavra que vai modificar a sua vida em 2025. Palavra que vai mudar o seu relacionamento com seus filhos. Palavra que vai mudar o seu relacionamento com seus pais. Palavra que vai te tornar um funcionário melhor na empresa que você trabalha. Palavra que vai te tornar um marido melhor para sua esposa, que vai te tornar uma esposa melhor para o seu marido. É palavra de Deus. É palavra de salvação para a sua casa e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e também a terra. O que eu quero dizer a você aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, é que você repense a forma de você criar metas para 2025. Repense a maneira com que você vai se relacionar com Deus. Repense a maneira com que você vai amar mais o seu irmão, praticar as obras que Cristo nos ensinou, que nós deveríamos praticar, todos nós. Se não deu para cumprir todas as metas esse ano, repense o ano que vem. Apesar da situação desconfortável, saiba que Cristo tem cama boa para você dormir. Cristo tem cobertor largo para cobrir nas noites frias. Pedro, o apóstolo Pedro, sabendo que morreria no dia seguinte porque recebeu uma sentença de decapitação, a Bíblia diz que foi a noite que Pedro mais dormiu. Como é que pode um negócio desse? Pedro dentro de um calabouço frio, cheio de umidade, cheio de mofo nas paredes, sendo maltratado, com fome, com sede, e foi a noite que ele mais dormiu. Sabe por quê? Porque Pedro tinha cama larga, tinha cobertor largo para dormir, que era Cristo Jesus. Aqueles que esperam em Cristo Jesus tem cama larga, tem noite de sono boa. Aquele que lança as suas ansiedades, os seus problemas, os seus desconfortos na mão de Cristo Jesus e confia nele plenamente, dorme noite de sono, noites de sono tranquila, noites de sono boa.
Então, meu irmão, minha irmã, se existe algo que em 2024 tirou a sua paz, não leve isso para 2025. Se existe algo que causou situações desconfortáveis na sua vida, trate ainda esse ano, porque ainda dá tempo. Peça perdão do seu pai por aquilo que você fez e não teve coragem ainda de pedir perdão. Peça, você como pai, não é mal nenhum você pedir perdão aos seus filhos também, por alguma coisa que você fez, por algo que você disse e não deveria ter dito, por algo que você poderia ter feito por eles, mas não fez. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Pais, trate os vossos filhos na disciplina do Senhor, com amor, com óleo. Trate os vossos filhos como Cristo, com a disciplina de Cristo. Funcionário, seja um bom companheiro para os seus colegas de trabalho. Peça perdão para aquela pessoa que você talvez falou alguma coisa que desagradou aquela pessoa. Ou talvez situação que você tinha razão, você disse: eu estou no meu direito, mas criou uma situação desconfortável. Mas a Bíblia diz, Cristo disse, que mesmo diante dessa situação, nós devemos nos humilhar. Quando você pede perdão por algo que você não fez, quando você se humilha diante de uma pessoa e pede perdão àquela pessoa por algo que você não fez, quando você conversa com essa pessoa, é como se você estivesse dando uma bofetada na cara de Satanás. Então seja um bom funcionário, seja um bom vizinho. Eu não estou aqui aplicando disciplina, não, doutrina para a igreja, não, irmãos. Isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus para provocar mudanças na sua vida. Há muitos que podem dizer: uai, mas ele veio lá de São Mateus para aplicar a doutrina da igreja. Não, irmãos, não é doutrina. Isso aqui é palavra. Isso aqui é conteúdo profético. Isso aqui é palavra do Espírito Santo de Deus. Eu não, conforme eu disse no início, eu não ia falar nada do que eu estou dizendo aqui, mas o Espírito Santo está me conduzindo por esse caminho. Às vezes a gente prepara o nosso caminho para a esquerda e o Espírito Santo nos guia para a direita. O que eu estou falando aqui nessa noite é palavra de Deus para mudar a vida de vocês. Seja um bom marido, seja uma boa esposa, mude em 2025. Se o seu relacionamento não foi bom em 2024, mude, sente com ela: querida, o que eu posso melhorar? Mas sente com o coração humilde, não é com o coração rixoso, não é procurando briga, não. Acabe com esses desconfortos na sua vida, acabe com essa cama curta. Retire essa cama curta de dentro da sua casa, retire esse cobertor estreito de dentro da sua casa. Cristo tem cama larga para você, Cristo tem cobertor largo para você. Conserte essa situação com a sua esposa. Esposa, converse com teu marido. Se ele não quiser conversar, apenas seja humilde, mostre um comportamento cristão dentro da sua casa. Acaba com essa cama curta que está tirando o seu sono. Tem rixa no trabalho, acaba com essa cama curta dentro do seu trabalho. Acaba com esse desconforto que está tirando o seu sono. Eu não consegui comprar o carro que eu queria, e daí? Continua lutando pelos seus propósitos. O mundo não acabou, você não precisa pôr a culpa no mundo, no universo, não. Você não precisa colocar a culpa no Bolsonaro, nem no Lula por causa disso, não. Lute pelos seus sonhos com garra e unha e dente, mas sempre
colocando a sua esperança em Cristo Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Acaba nessa noite com essa cama curta. Coloque a cama larga de Cristo dentro do seu lar. Coloque o cobertor de Cristo, que é o Espírito Santo, dentro da sua casa. Acabe com essa rixa com teu marido. Acabe com essa rixa com tua esposa. Acabe com essa briga com seus pais. Eu não sei, eu não conheço a vida íntima de nenhum de vocês aqui. Não conheço a vida íntima de nenhum de vocês aqui. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando aqui nessa noite. E eu sei que você vai voltar para casa. Anuncio de vocês que vai voltar meio rancorosos. Mas isso vai mudar a sua vida em 2025. O que precisa mudar não é você mudar de casa, não. Você tem que mudar o seu comportamento. Você tem que mudar a sua vida, seu crescimento pessoal como ser humano. Jesus precisou descer dos céus, encarnar num homem, se encarnar num homem para nos mostrar como é ser humano, porque nem isso nós sabemos ser. Tudo que Cristo fez foi para a promoção humana, a promoção do ser humano. Tudo que Ele fez foi para nos mostrar como é que é ser um homem. Porque a vida toda nós passamos tentando ser Deus. Quando nós julgamos, promovemos juízo temerário de alguém, de alguma pessoa, de alguma situação, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. A gente está querendo ser Deus. Quando a gente está com o coração cheio de vaidade, precisa tomar alguma decisão na empresa que a gente trabalha, no lugar onde a gente vive, como líder de equipe, como líder de qualquer circunstância da vida, às vezes as decisões que a gente toma são muitas das vezes decisões vaidosas. E quando a gente toma decisões vaidosas, nós estamos querendo ser um Deus. Nós estamos igual a Lucifer, perdoe a palavra pesada, irmãos, mas o sentimento é esse. E isso precisa ser quebrado na sua vida. Mude isso em 2025. Quebra essa cama, põe essa cama para fora, pelo amor de Deus. Chega de cama curta dentro da sua casa, chega de cobertor estreito. Meu Deus, Senhor. Aqueça teu coração de novo. Volte ao primeiro amor. E ame a Deus de todo o teu coração. Honre os vossos líderes. Honre o vosso pastor, que é quem cuida de vocês, cuida da parte espiritual de vocês. Deus, o Senhor, está falando aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra, porque nesta noite Deus falou aqui. E se há alguém que pensa ao contrário, eu digo que comigo Deus falou. Louvado seja o nome do grande Deus que fez os céus e a terra. Eu não vou pedir para vocês colocar de pé, nem fazer oração mirabolante, nada disso, porque o pastor de vocês já fez isso. É Ele que impõe a mão sobre vocês e os abençoa. O poder de abençoar vocês está aqui nessas mãos. Honre os vossos pastores. Não sou eu que vou fazer isso, porque eu não tenho autoridade para fazer isso. Está na mão desse homem. Está na mão do pastor Carlos, está na mão do pastor Paulo. Eles têm autoridade para fazer isso. Se você tem algum problema, procure ele. Procure eles. Eles vão te ajudar. Não vou fazer de coração mirabolante. A única coisa que eu quero aqui nessa noite, para encerrar minha participação aqui, é que você volte para casa e tome isso que foi dito aqui nessa noite como verdade de Deus para a sua vida. E coloque isso em prática em 2025. E o meu conselho é: tire essa cama curta de dentro de casa. Tire esse cobertor estreito de dentro de casa.
e coloca a cama de Cristo, o cobertor de Cristo, dentro da sua casa. Louvado seja Deus. Aleluia. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegremente ao teu mandar. Aleluia! Eu contei para vocês aqui outro dia, vocês vão lembrar, que eu fui pregar em São Mateus, sentei no púlpito, até próximo da mensagem, o Senhor não tinha, a mensagem não era nenhuma das que eu preparei. E a hora que a menina recebeu para louvar o Senhor, Deus confirmou a mensagem no louvor da menina. Então, essa é a palavra que eu quero ser prega. Mas eu estava para fazer o pastor Gilberto, pode para pregar, que não estava com a palavra. Mas estava para falar com ele, eu contei aqui outro dia. Eu falou, é isso, irmão, na hora que prepara, percorre a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, ou você encontra a mensagem é essa.